Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Nesse quarto domingo do Advento, o Evangelho proclamado na liturgia dominical é o de São Mateus, o capítulo 1, versículo de 18 a 24. Assim narra o evangelista. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Neste quarto domingo do Advento, o Evangelho, segundo Mateus, coloca diante de nós a figura de São José, apresentado pelo evangelista com uma expressão simples e profundamente rica. Diz o evangelista: José era um homem justo. Essa justiça não se identifica com rigidez legalista ou cumprimento frio da lei, mas com uma atitude interior, marcada pela escuta, pela discrição, pelo silêncio, pelo discernimento e pela misericórdia. Diante de uma situação humanamente desconcertante, a gravidez de Maria, que lhe estava prometida em casamento, que ele não consegue compreender, José não reage com precipitação, nem se deixa conduzir por julgamentos temerários. Ele sofre, reflete silenciosamente, reza e, sobretudo, abre espaço para Deus agir na sua vida. Abre espaço para a ação de Deus. Sua justiça manifesta-se na delicadeza do amor. Ele ama Maria, fiel à lei, mas ainda mais fiel à esposa ou à pessoa de Maria, decide afastar-se em segredo. Decide abandoná-la em segredo, preservando sua dignidade, ou seja, a dignidade de Maria, e evitando o escândalo, a exposição pública inadequada e qualquer forma de linchamento moral. Ele escolhe o caminho do silêncio e da discrição. Aqui se revela a grandeza espiritual de José. Quantas vezes, ao tomarmos conhecimento de uma situação difícil, dolorosa, negativa, somos tentados a espalhar comentários, a dramatizar os fatos, a amplificar o problema e a expor o outro. José faz exatamente o contrário. Guarda silêncio, suspende o juízo, reconhece que não possui todos os elementos para compreender o que está acontecendo e deixa Deus agir. Sua atitude é profundamente atual e profundamente evangélica. Enquanto ele reflete sobre tudo o que estava acontecendo, podemos imaginar um turbilhão de pensamentos passando em sua cabeça. Deus intervém e alivia o sofrimento de José. No silêncio da noite, em sonho, o anjo do Senhor lhe revela o sentido oculto daqueles acontecimentos, quando lhe diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. A revelação divina não elimina o mistério, mas ilumina o caminho. José descobre que está diante de um projeto maior que ele mesmo, um projeto de salvação. Ao ouvir não tenhas medo, ele acolhe Maria e o menino, assumindo a missão de proteger, de cuidar e de inserir Jesus na história concreta do povo de Deus. Pela sua cooperação fiel ao plano divino, cumpre-se a profecia de que o Messias seria descendente de Davi, pois ao assumir a paternidade legal de Jesus e dar-lhe o nome revelado pelo anjo, José lhe confere a linhagem davídica. São Mateus ressalta, assim, que é por meio dele que se realizam as escrituras que anunciavam o Messias como filho de Davi. Contudo, sua missão não se limita ao aspecto jurídico. José exerce de fato a paternidade, uma paternidade verdadeira, concreta e cotidiana, a ponto que nos 4 evangelhos Jesus é reconhecido como seu filho, o filho do carpinteiro. Desse modo, sua obediência silenciosa torna-se espaço concreto da ação de Deus na história, fazendo de José um colaborador discreto, mas indispensável do mistério da encarnação. Assim, ele nos ensina que colaborar com Deus não significa querer compreender tudo, mas confiar nos projetos de Deus, não tentar controlar o modo de Deus agir, mas obedecer. Não significa aparecer, apenas ser fiel. E o Evangelho culmina com o anúncio do nome Emanuel, Deus conosco. Este é o coração do Natal que se aproxima. Deus não permanece distante, mas entra na história,
Revela-se como Deus que caminha conosco, habita uma casa concreta, assume a vida cotidiana, o trabalho simples, o silêncio fiel. E em José vemos como esse Deus conosco é acolhido, com humildade e responsabilidade. São José permanece ao longo de todo o Evangelho como o homem do silêncio, não por ausência de palavras ou incapacidade de comunicação, mas porque sua vida é marcada por uma escuta profunda e obediente à vontade de Deus. Seu silêncio nasce do amor, da confiança e do respeito pelo mistério que ultrapassa as nossas capacidades de compreensão. Diante de situações que não podemos compreender plenamente, ocorre com José, ele não reage com pressa nem se deixa conduzir pela emoção ou pelo julgamento precipitado. Antes, pelo contrário, ele se recolhe em silêncio, medita, reza e aguarda o modo de Deus se manifestar, o modo de Deus se revelar. Trata-se de um silêncio interiormente fecundo, amadurecido na oração e habitado pela fé, semelhante ao silêncio de Maria, que sabe guardar tudo no coração. O silêncio de José é um silêncio contemplativo, permeado pela confiança na ação de Deus e pela disponibilidade total à sua vontade. Longe de ser omissão ou fuga, seu silêncio se traduz em presença discreta, fiel e protetora. Não se impõe. Ele não sufoca, mas sustenta. Assim age José. Não busca ocupar o centro dos acontecimentos, mas cria o espaço para que Deus possa agir. Por meio da sua presença silenciosa e amorosa, Jesus aprende humanamente, na escola de José, o que significa a confiança, a obediência e a liberdade interior. Encontrando, portanto, em José um pai que educa, mais pelo testemunho do que pelas palavras. A liturgia deste quarto domingo do Advento, especialmente do Evangelho, se liga à primeira leitura do profeta Isaías, que ilumina esse mistério do nascimento de Jesus ou da concepção virginal de Maria. Diante das incertezas políticas e do medo do reacaso, Deus oferece um sinal para a monarquia que corria perigo, quando diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Emanuel. Mesmo diante da recusa humana, Deus permanece fiel à sua promessa. Aquilo que Isaías anuncia como sinal de esperança realiza-se plenamente no nascimento de Jesus, que foi acolhido por Maria e José. E na leitura da carta aos Romanos, São Paulo proclama que esse filho prometido pelas Escrituras é o centro da fé cristã. Ele é o Senhor, é o Salvador, que entrou na história, a quem Paulo consagrou toda a sua vida. Assim como José, Paulo, o apóstolo, aprendeu a reorganizar sua existência a partir do chamado de Deus, tornando-se servo do Evangelho. Às portas do Natal, a figura de São José nos convida a nos preparar para acolher o menino Jesus através de uma fé madura, silenciosa, profunda e confiante. São José nos ensina a não nos precipitarmos, a não absolutizarmos nossas expectativas, a acolher a vida como ela é, como Deus nos concede, como ela vem, certo de que Deus age mesmo quando não compreendemos tudo. Com São José, aprendemos a confiar no Emanuel, o Deus que caminha conosco e faz da nossa história lugar de salvação. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, Deus conosco será seu nome, Deus conosco será seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, Deus conosco será
por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. Deus conosco será seu nome. Deus conosco será seu nome. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A campanha da Fraternidade de 2026 traz como tema Fraternidade e Moradia. E como lema, Ele veio morar entre nós. Inspirado em João, capítulo 1, versículo 14. Trata-se de uma proposta profundamente evangélica. A moradia. Pastoralmente urgente e teologicamente consistente, que toca o coração da fé cristã e interpela diretamente a consciência e a prática dos discípulos de Jesus. Inspirada no mistério da encarnação, a campanha da fraternidade nos convida a contemplar com olhar de fé a realidade da moradia em nosso país e também em nossa arquidiocese. O lema bíblico remete-nos ao núcleo da fé cristã. O Verbo de Deus se fez carne, entrou na história, assumiu a fragilidade da condição humana e escolheu habitar no meio de nós. Ao celebrarmos o Natal do Senhor, fazemos memória de um acontecimento que jamais pode ser romantizado ou esvaziado de sua força profética. O Filho de Deus não nasceu em um palácio, mas em uma estrebaria, um lugar onde animais dormiam e comiam. Ele não teve um teto digno, mas um abrigo improvisado. O Salvador do mundo nasceu como um sem-teto, na pobreza, na simplicidade e na extrema vulnerabilidade. Nasceu dependente da acolhida dos outros. Esse dado não é acidental. Ele revela um traço essencial do modo como Deus age. Ele se aproxima dos pobres, identifica-se com os excluídos e faz da fragilidade humana o lugar privilegiado de sua presença. À luz do presépio, compreendemos que a falta de moradia digna não é apenas um problema social e econômico, mas uma ferida aberta na fraternidade humana e um sério desafio ao Evangelho. Por isso, a campanha da Fraternidade de 26 nos interpela, como cristãos e como pastores. Nos interpela a renovar o nosso olhar e a rever também a nossa prática pastoral. Ela nos chama a reconhecer o rosto de Cristo nas pessoas em situações de rua, nas famílias que vivem em moradias precárias, nas ocupações, nas periferias urbanas e rurais. Nos convida a fortalecer a presença eclesial junto aos que não têm casa, articulando fé, caridade e compromisso social. Nos convida a evitar uma pastoral desencarnada, restrita ao espaço do templo, assumindo uma igreja que arma sua tenda no meio do povo, especialmente onde a vida está mais ameaçada. A campanha nos ajuda a integrar a sua ação ao conjunto da missão pastoral, não como uma iniciativa paralela, mas como expressão concreta da dimensão social da fé naquele Deus que, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com sua pobreza. Como cristãos, somos chamados a ajudar nossas comunidades a compreender que a moradia digna é um direito humano fundamental e que a fé cristã não pode permanecer indiferente diante do drama de irmãos e irmãs que não têm onde morar. A reflexão proposta pela campanha da Fraternidade de 2026 não se reduz a um mero exercício sociológico ou análise fria de dados e estatísticas a respeito da moradia, mas a campanha se torna um verdadeiro exercício espiritual, quando realizada com olhar fixo
no presépio. Diante da manjedoura, aprendemos que Deus quis precisar de um abrigo humano para manifestar o seu amor. E que essa contemplação diante do presépio nos conduza a uma conversão mais profunda, a conversão do coração, da sensibilidade, das opções pastorais, a conversão que nos comprometa com uma igreja solidária, simples, próxima e misericordiosa, especialmente com os mais pobres, os sem teto e os sem proteção. Que este Natal nos ajude a caminhar juntos, com discernimento e esperança, para que sejamos cada vez mais sinal de acolhida, de cuidado e de fraternidade, construindo uma sociedade em que ninguém se sinta sem casa, sem lugar e sem dignidade. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.